Bolê enorme, não comeu um pedaço, mano, tu acredita? Agora a água, mano, passei o dia todo comendo água lá. Meus amigos, Estatuto do Idoso, 10.741 de 2003, é a legislação que nós vamos conversar agora, tá? É uma legislação aí, senhores, que a prova de guarda municipal, como nós iniciamos a nossa conversa, é uma legislação fundamental, certo? A gente tem que conhecer como é que funciona a nossa norma, sobretudo em relação à parte criminal, tá? Apesar de alguns exemplos aqui, algumas situações da parte administrativa da norma, da parte geral, nós fomos conversar durante a nossa aula, mas o que tu precisa saber, principalmente da nossa legislação, é no que tange aos crimes que podem ser praticados aí contra a pessoa idosa, tá? Mas antes de a gente começar a conversar aí, senhores, sobre os pormenores aí da parte criminal da nossa norma, é interessante que os senhores saibam o conceito de pessoa idosa estabelecido pelo Estatuto. A nossa legislação fala desse conceito. Pessoa idosa são aquelas que possuem idade igual ou superior a 60 anos. E aí, qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham em relação a essa idade? Principalmente, senhores, outras idades que nós enfrentamos comumente aí nas outras legislações e que muitas das vezes a gente acaba confundindo com o conceito de pessoa idosa, tá? Então vamos citar só alguns exemplos, certo? Aqui no quadro, de idades que frequentemente a gente estuda aí no nosso cotidiano e que a gente não pode confundir com aquele conceito. Vamos lá, por exemplo, lá na lei de tortura, nós temos uma majorante de pena para quando a vítima da tortura possui idade superior a 60. Apesar de quem está aí com idade superior a 60 anos está abarcado pelo conceito de pessoa idosa para a nossa legislação, mas, obviamente, não são somente estas, porque nós temos as pessoas que têm exatamente 60 anos também, tá? Dentro aí do nosso conceito, tá? Além dessa idade, nós temos também, por exemplo, lá na nossa Constituição, a gratuidade do transporte público. A nossa Constituição garante essa gratuidade no transporte público para aqueles que têm aí, senhores, a partir de 65 anos. Certo? Se a gente permanecer na Constituição, nós também temos lá, senhores, a questão da facultatividade do voto. E a facultatividade do voto é a partir de quantos anos, senhores? 70 anos. Certo? E com essa mesma idade de 70 anos, lá no Código Penal, nós temos uma regra de redução do prazo prescricional dos crimes. Se a pessoa tiver aí idade a partir de 70 anos. Certo? E o próprio Estatuto do Idoso, ele traz uma outra situação. A Lei 10.741, ela cria o que nós chamamos de prioridade especial. Que são os idosos que possuem prioridade em relação a outros idosos, por exemplo. Que são aquelas pessoas que possuem idade superior a 80 anos.
que é a mesma idade, o Código de Processo Penal estabelece para a prisão domiciliar. Também para aqueles que possuem idade superior a 80 anos. Enfim, senhores, a gente poderia passar horas fazendo isso aqui, tá? Nós temos várias legislações aí que trazem idades diversas, certo? E que todas elas, como os senhores já puderam ver, estão abarcadas pelo conceito de pessoa idosa, tá? Todas estão dentro do conceito de pessoa idosa, mas, obviamente, não se confundem com o conceito de pessoa idosa, tá? Até porque nós não podemos nos esquecer que pessoas que possuem 60 anos exatamente têm aí, senhores, o direito, os direitos extensíveis aí pela nossa legislação, tá? Pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E aí, obviamente, se uma pessoa possui idade inferior a 60 anos, ou seja, 59 para baixo, não está abarcado pela nossa legislação, não recebe a proteção fornecida pelo Estatuto do Idoso. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão que ele pergunta exatamente isso, certo? Em relação à aplicação da legislação, e fala que a conduta aconteceu antes da pessoa completar 60 anos. Eu não vou te dar o spoiler da questão, quero que você faça e tente acertar, tá? Mas daqui a pouco a gente vai exercitar aí como é que isso poderia ser cobrado na tua prova. Beleza? Seguindo aí, senhores, já superada essa temática aqui da idade, nós vamos falar agora sobre a aplicação da nossa norma. Nós temos uma regra de aplicação subsidiária. E nós temos uma vedação. O que seria essa regra de aplicação subsidiária? Bom, muito simples, senhores. É o seguinte. Eu tenho aí o Estatuto do Idoso como uma lei especial que trata sobre a temática pessoas idosas, certo? E quando a pessoa alvo da conduta for uma pessoa idosa, é essa legislação que será aplicada no caso concreto. Como é o nome desse princípio? Princípio da especialidade do Código Penal, certo? Do direito penal, perdão. Direito penal fala que quando eu tenho uma norma especial que trata da matéria, é ela que deve ser aplicada para resolver aquele determinado conflito jurídico, certo? Então, se a temática é pessoa idosa, é o Estatuto da Pessoa Idosa que eu tenho que utilizar. Até aqui, zero novidade. Grave o nome do princípio, princípio da especialidade, tá? Tanto por isso que olha como é o nome da nossa matéria. Legislação são normas especiais que tratam de assuntos específicos, como, por exemplo, abuso de autoridade, tortura, drogas, organização criminosa, certo? Só que o que todas essas legislações têm em comum, juntamente com o Estatuto da Pessoa Idosa, eles tratam sobre todas as possibilidades, senhores, sobre todos os dispositivos que devem ser aplicados naquele determinado caso concreto. A legislação prevê todas as hipóteses de acontecimento, ela prevê todos os dispositivos que podem ser aplicados. Quando eu falo de pessoa idosa, não, ela não prevê, certo? E pelo fato das leis especiais não preverem tudo, as legislações, de maneira geral, elas criam essa regra de aplicação subsidiária, me dizendo assim, que no que o Estatuto do Idoso não falar, o que ele se manter omisso e eu necessitar para a aplicação, eu vou me valer das regras previstas nas leis gerais, que são o Código Penal e o Código de Processo Penal, certo? Então eu aplico subsidiariamente aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa o Código Penal e o Código de Processo Penal. Vou só te dar um exemplo. Regra de prescrição. O Estatuto da Pessoa Idosa não trata de prescrição, certo? Mas prazo prescricional conta para qualquer crime, sim ou não, senhores? Salvo racismo e ação de grupos armados que são imprescritíveis. Fora estes, todos os outros crimes prescrevem. Como o Estatuto da Pessoa Idosa não fala sobre prescrição, aí eu vou voltar para onde? Lá para o Código Penal, certo? Eu vou seguir a regra da prescrição prevista lá no CP para os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Um outro exemplo, rito processual. O Estatuto da Pessoa Idosa não define rito processual, certo? Então eu vou me utilizar de qual rito, senhores? Do rito previsto lá no Código de Processo Penal, tá? Sobretudo o rito ordinário, certo? Para a maioria dos crimes, tá? Aplicação subsidiária.
Parênteses essa vedação aqui. Não sei se vocês já prestaram bem atenção, mas esse dispositivo que a gente está lendo aí agora, nesse exato momento, ele foi atualizado em 2025. Prestaram atenção nisso? É só ler aí, no lado do dispositivo está escrito redação dada pela lei número tal de 2025. Acharam aí? Pessoal que está procurando, artigo 94. Lá no final da coluna 1. Acharam, né? Perfeito. Então nós temos aí, senhores, uma novidade na nossa norma. Por quê? Antigamente, eu acho que tu lembra, Clara, a gente já tinha estudado aí Estatuto da Pessoa Idosa nessa época, na antiga turma da Gemari, nós tínhamos uma regra de aplicação da lei dos juizados especiais quando nós falávamos de crimes praticados contra a pessoa idosa. Só que o que era aplicado do juizado não eram os institutos despenalizadores, tipo composição civil dos danos, transação penal. Não. O que era aplicado era só o rito sumaríssimo dos juizados especiais. Quando o crime praticado contra a pessoa idosa tinha uma pena aí não superior a 4 anos. Não sei se tu chegou a ver isso, talvez sim, né? Mas não sei se tu lembras. A gente tinha essa regra no Estatuto da Pessoa Idosa. E a gente tinha que lembrar dessa quantidade da pena para saber quando eu podia aplicar o rito da lei dos juizados ou não, e também saber que era só o rito que eu podia aplicar, mas não toda a legislação, certo? Era uma parte meio chatinha aí da nossa aula, tá? Que graças a Deus foi resolvido agora em 2025. De que forma, senhores? A partir de agora, eles se resumem a dizer que a lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais, ela não se aplica mais ao Estatuto da Pessoa Idosa. Agora não tem mais que lembrar daquela pena, certo? Agora é só lembrar, se ele perguntar para ti na prova, eu aplico a lei dos juizados? A resposta é não, só. Então, com essa atualização, a nossa vida ficou um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais simples quando a gente fala de Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Vamos avançando. Ação penal. Qual a natureza de ação dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa? Todos eles, senhores, são de ação penal pública e incondicionada. Mesma regra estabelecida no ECA que nós vimos aí na nossa aula antes do intervalo. Lembrando que nós temos uma exceção aqui, sim ou não? Qual é a exceção? Ação penal privada subsidiária da pública. Não se esqueçam disso aí, tá? Que isso aí é um detalhe importante para a tua prova. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai excetuar a ação penal pública incondicionada na nossa legislação. Beleza? Aqui em Código Penal, na turma de vocês estão onde? Já tiveram crimes patrimoniais? Então não chegaram nos crimes patrimoniais ainda, né? Tá. Mas já estudaram, né? Em módulos passados, né? Perfeito. Vocês lembram do Long te falar que existe a possibilidade de, por exemplo, você praticar um crime de furto contra o teu pai e você ser isento de pena por conta dessa conduta? Lembram disso? Ou então, se a mulher subtrair R$ 100 da carteira do marido, lembram disso? Ela também pode ser considerada isenta de pena se eles forem casados judicialmente, estiverem na constância do vínculo matrimonial. Lembram, né? Perfeito. Como é que é o nome disso? A gente chama isso no direito penal de imunidades, certo? Nós temos dois grupos de imunidades. Nós temos as imunidades absolutas e nós temos as imunidades relativas. As absolutas ocasionam a isenção de pena do agente e as relativas, eu mudo a natureza da ação. Então, se o crime de furto, nesse caso, era de ação penal pública incondicionada, aí ele passa a ser de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, só haverá persecução criminal se a vítima manifestar o interesse, se ela representar. Se ela não quiser, o Estado não pode ir lá de ofício instaurar a investigação e punir aquela pessoa pela prática do crime. Certo? Então são as imunidades absolutas e as relativas que eu só recortei o dispositivo e colei no teu material aí do artigo 181, 182 e 183, certo?
A gente não vai entrar nos pormenores das possibilidades, tá? Até porque isso aí é assunto afeto ao direito penal. O Long vai conversar com os senhores quando ele for conversar sobre os crimes patrimoniais, certo? Lembrando que tem que ser para crimes patrimoniais sem violência patrimoniais sem violência e grave ameaça. Por exemplo, pode para o crime de furto? Cabe para o crime de furto, sim ou não? Cabe. E para o roubo? Para o roubo não cabe, porque o roubo tem violência ou grave ameaça, certo? Cabe para o crime de apropriação indébita, por exemplo? Cabe ou não cabe? Cabe. Mas e para extorsão? Para extorsão já não cabe, porque extorsão tem ou violência ou grave ameaça, certo? Então, para crimes que têm violência ou grave ameaça, não aplicam as imunidades. Agora, para o furto, para o estelionato, para apropriação indébita, para receptação, para todas essas condutas patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, aí eu aplico as imunidades, certo? Perfeito. Só, senhores, que tem um detalhe. Uma das hipóteses que nós temos aí de imunidade, vamos citar as absolutas, é a da esposa praticar contra o marido. Vamos tirar esse exemplo para não ficar. Já vamos chamar de machista daqui a pouco. Ah, é só a mulher que faz. Não, bora botar assim. Do cônjuge contra o outro. Melhor, né? Conduta praticada de um cônjuge contra o outro, certo? Quando eles estão na constância do vínculo conjugal. É uma das hipóteses que a parte que praticar a conduta, o autor do fato ou a autora do fato, vai ser declarado isento de pena. A outra é quando você pratica contra o ascendente. Por exemplo, teus pais, teus avós, certo? Nós temos a aplicação das imunidades e a pessoa vai ser declarada isenta de pena. Ótimo, show. Só que quando o nosso Estatuto da Pessoa Idosa surgiu em 2013, ele foi lá no Código Penal fazer uma alteração. E desconfia o que foi que ele fez. Ele falou, olha, beleza, eu até posso aplicar as imunidades para crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça nessas circunstâncias. Beleza. Mas a vítima não pode ser pessoa idosa. A vítima não pode ser pessoa idosa. Então, se o teu pai tiver 60 anos ou mais e você praticar essa conduta, você não vai ser beneficiado pelas imunidades. Certo? Se você for praticar contra o seu marido ou contra a sua esposa, e ele tiver ou ela tiver uma idade igual ou superior a 60 anos, você não será beneficiado pelas imunidades. Certo? Então, isso aí, senhores, foi uma proteção que o Estatuto da Pessoa Idosa cria para as pessoas idosas, justamente para que elas não venham ser alvos, senhores, de crimes em que a legislação basicamente não desencoraja a pessoa à prática. E não somente por isso, mas também porque os idosos estão numa condição de vulnerável, certo? Então, qualquer conduta que seja praticada em detrimento deles, obviamente a pessoa que o pratica tem uma facilidade um pouco maior. Nas relações, de maneira geral, são praticadas por pessoas que fazem parte da mesma família, inclusive, como até mesmo o próprio cônjuge. Então, a reprovabilidade dessa conduta é um pouco maior em relação às demais. Tá? Então, eles retiram esse benefício e falam que a pessoa vai responder criminalmente como se tivesse praticado contra qualquer outra pessoa. Sendo que determinados crimes ainda têm majorante de pena se a conduta for praticada aí contra a pessoa idosa. A gente não vai entrar nesse mérito. O Long vai chegar a conversar com vocês sobre isso quando ele chegar na parte ali de crimes patrimoniais. Beleza? Mas só para vocês entenderem o escopo aí das nossas imunidades, entender como elas funcionam de maneira geral, não precisa a gente se aprofundar nisso. O dispositivo está no teu material a título de curiosidade, tá? Mas principalmente entender isso aqui, olha. A vedação que o Estatuto da Pessoa com Deficiência colocou aí no nosso Código Penal. Beleza? Tranquilos? Perfeito. Podemos ir para os crimes?
Primeiro crime que a gente vai conversar aí, senhores, é o artigo 96. Que vai trazer para a gente uma conduta aí que é chamado de discriminação em face de pessoa idosa. Isso aí pode aparecer com outro nome na tua prova. Que nome é esse? Que apesar de não ser um nome legal, quando eu falo não ser um nome legal, significa que não está escrito na legislação, mas é um nome que é usualmente utilizado para se referir a atos discriminatórios ou preconceituosos, levando em consideração a condição de pessoa idosa, certo? Perfeito, tá? Pode aparecer na tua prova como etarismo. Certo? E a conduta que ele criminaliza aí, senhores, é o ato de você discriminar pessoa idosa por qualquer motivo, senhores, de qualquer forma. Não. No caput do artigo 96, ele vai amarrar as formas como essa discriminação podem acontecer. Certo? Então, por exemplo, é discriminar a pessoa idosa impedindo com que ela acesse a operações bancárias. Por exemplo, empréstimos. Ou também impedindo que ele acesse transportes públicos. Ou também proibindo ele de contratar. Por exemplo, uma empresa que não contrata uma pessoa idosa por conta da idade dela, certo? Ou, de qualquer outra forma, impedindo que ela exerça o seu direito à cidadania, tá? E um dos principais direitos à cidadania que nós temos é o nosso direito de votar, certo? O nosso sufrágio universal, votar e ser votado, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa idosa ela é impedida de votar por ser idosa, a pessoa pode responder criminalmente pelo crime de discriminação em face de pessoa idosa, certo? Então, nosso legislador ele optou por trazer essa conduta de forma amarrada. Não é um crime de forma livre, certo? É um crime de forma vinculada, ou seja, a própria legislação traz a forma como você tem que praticar a conduta, certo? Não é igual homicídio, matar alguém e você escolhe a forma como você praticar a conduta. Não, aqui é discriminar a pessoa idosa e ele já traz pra gente as formas que essa discriminação pode acontecer, certo? A pena desse crime aí, senhores, é de quanto? De reclusão, não é isso? De 6 meses a 1 ano mais a multa. Reclusão de 6 meses a 1 ano mais a multa, certo? Só que aí, senhores, tu poderias me dizer assim, Paranhos, isso significa dizer que se por outra forma eu discriminar a pessoa idosa, eu não vou responder criminalmente por essa conduta? Não, senhores. Porém, foi opção do nosso legislador organizar o nosso dispositivo de uma forma que ele previsse a discriminação de forma vinculada no caput, certo? E a discriminação por qualquer outro motivo no parágrafo 1º, com a gente respondendo pelas mesmas penas do caput do artigo, do artigo 96, certo? Então, a discriminação, o menosprezo, a humilhação, por qualquer outro motivo, também está abarcado pela nossa norma, tá? Além disso, nós temos uma majorante de pena, que eu posso aumentar a pena desse crime de 1/3, não é isso? Quando quem pratica a conduta for aquele que detém os cuidados,
e a responsabilidade da pessoa idosa. Visto que se você detém o cuidado e a responsabilidade da pessoa idosa, a tua obrigação é cuidar, né? E garantir que os direitos dela sejam protegidos. E não você mesmo violar os direitos dela. Por isso que a conduta vai ser mais reprovável, por isso que nós vamos majorar a pena em um terço nesse caso. Certo? Porém, existe a possibilidade de você impedir que uma pessoa idosa acesse operações bancárias, como por exemplo um empréstimo, e isso não ser considerado crime. Tá? Nós tivemos aí, senhores, uma alteração e a inserção de uma excludente de ilicitude na nossa legislação. Ele fala assim, que se esse impedimento a acessar operações bancárias for motivado pelo que nós chamamos de superendividamento, você não vai estar praticando o crime. O que é o superendividamento? Espero que vocês nunca conheçam isso, né? Mas o que é o superendividamento? Certo? O idoso ele recebe a sua aposentadoria. Para os aposentados e pensionistas, é viabilizado o que nós chamamos de empréstimo consignado. Isso aqui é só um exemplo, tá, senhores? Isso é só um exemplo, tá? Você não pode pegar vários empréstimos em que a soma das suas parcelas mensais extrapole 30% do teu rendimento. Porque se extrapolar, você cai no que nós chamamos de superendividamento, certo? Essa é a lei do superendividamento, é a regra que nós temos no Brasil, tá? Se um gerente do banco impede que um idoso acesse uma operação bancária para que ele não entre no superendividamento ou por ele já estar no superendividamento, ele não vai praticar conduta criminosa nenhuma, certo? Somente fora dessa situação que ele poderia praticar, impedindo ele de acessar operações bancárias, como, por exemplo, empréstimos, financiamentos, consórcios, entre outras situações. Tranquilos entenderam isso aí? Ficou claro? Inclusive, eu já estou no superendividamento. É. Meu empréstimo, eu tenho um empréstimo e um crédito imobiliário. E somado os dois, extrapola mais de 30% da minha remuneração. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com uma ação contra o banco, para o banco limitar a cobrança em até 30% no máximo. Eu vou entrar com ação para ter todo esse trabalho? Não, deixa lá do jeito que está. Mas eu poderia fazer. E ganha, viu? E ganha. Vamos lá. Vou fazer uma correção aqui, senhores. Eu coloquei transporte público no quadro, perdão, tá? É qualquer meio de transporte. É só apagar aqui, vocês corrigem aí, tá? Faça essa retificação aí para mim, por gentileza. É qualquer meio de transporte, tá? Não é só transporte público. Certo, senhores? Vamos para o próximo dispositivo, que é o nosso artigo 97, que é o crime de omissão de socorro.
Lembrando que lá no artigo 135 do Código Penal, nós também temos um outro crime de omissão de socorro, com o mesmo nome, inclusive. Qual é a diferença da omissão de socorro do Código Penal para o Estatuto da Pessoa Idosa, perdão? Qual a diferença? É só a vítima. Porque a literalidade do texto é exatamente a mesma, só que vai mudar é a vítima. Que obviamente lá é qualquer pessoa e aqui é pessoa idosa, certo? Aí ele vai dizer assim pra gente, olha, que é crime de omissão de socorro quando você deixar de... Não preciso te dizer que o crime de omissão de socorro é uma conduta omissiva, né? Vai ser um não fazer aquilo que a lei determina que vai ser criminalizado aqui. Deixar de fazer o quê, Paranhos? Deixar de prestar assistência à pessoa idosa. E olha lá o detalhe. Quando for possível, desde que não haja risco pessoal. Ou seja, você tem a plena possibilidade de prestar a assistência e você não faz, desde que a pessoa idosa esteja numa situação de iminente perigo, certo? Lembrando que não é só você deixar de prestar assistência, porque ainda que outra pessoa, perdão, tenha prestado assistência, certo? E se você de alguma forma ou recusar, ou retardar, ou dificultar a assistência dessa pessoa, você também responde criminalmente, certo? E ainda tem mais um detalhe. Se não for possível que você preste a assistência, ou se houver risco pessoal, você não tem a obrigação de prestar essa assistência, certo? Mas a nossa legislação fala o que no final do dispositivo aí? Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então você pode não ter a obrigação de agir quando não é possível ou quando há risco pessoal, certo? Mas você tem a obrigação de ligar para as autoridades. Eu não posso fazer, mas alguém pode. Aí o cara vai, liga 190 e aí informa, olha, tem um idoso que está passando por essas situações, não consigo agir por isso, e estou informando a vocês. E aí já é a obrigação da autoridade pública, a partir de então, promover a assistência daquela pessoa. Certo? Se você chegar a ver, teve um caso aqui no Pará, eu não sei se foi aqui em Belém, mas foi aqui no Pará, de um idoso que era mantido em cativeiro dentro do banheiro. Vocês lembram dessa história? Acho que foi no interior aqui do estado, provavelmente. Ele era mantido trancado no banheiro. Toda vez que a pessoa não estava lá, e o idoso morava só, a pessoa só ia lá basicamente colocar comida, essas coisas, o idoso passava o tempo todo trancado no banheiro. Trancado num banheiro, nesses banheiros de casa, uma casa bem humilde, bem simples, né? Um banheiro muito pequeno, pô, muito pequeno. O idoso ficava lá 24 horas do dia dele, dormindo, fazendo as necessidades dele, comendo, tudo ele fazia trancado dentro desse banheiro. E o agravante, o idoso era cego. E tinha problema visual, tinha deficiência visual. Certo? Ele não enxergava, parece que absolutamente nada. Tá? E ele era tão idoso, imagino eu, isso aí eu não tenho certeza, né? Mas imagino eu que ele não tinha força nem de gritar, certo? Pedindo ajuda. As pessoas começaram a desconfiar muito porque não viam mais ele lá. Quando o filho, eu acho que era um homem ou então era uma mulher, não lembro agora de cabeça. Quando o filho ou a filha não estavam lá, o idoso simplesmente desaparecia. Aí os vizinhos começaram, pô, tá estranho isso aqui, né? Pelo menos dessa vez o vizinho fofoqueiro ajudou, né? Estranho, pô, se o idoso não aparece, não bota a cara aqui nem nada, eu vejo ele somente quando o filho ou a filha vem. Muito estranho isso, né? Aí os caras começaram até um determinado momento que suspeitaram, né, de maus tratos e aí denunciaram. Aí a polícia bateu lá. Quando eles bateram lá, o filho ou a filha não estava e conseguiram encontrar o idoso no flagrante, no ato. No ato não, né? Perdão, na condição de estar trancado dentro do banheiro. Pô, foi muito escroto, mano. Aí o que você imagina, né?
Pô, os vizinhos ali do lado, eles tinham a obrigação de prestar assistência àquela pessoa idosa, já que ela estava numa situação de risco. É óbvio que no caso concreto eles não tinham certeza, até concordo contigo. A obrigação só nasceria se eles conseguissem enxergar de plano que aquilo estava acontecendo. Né? Como eles não sabiam, era só uma suspeita, e, porra, a casa está trancada, não consigo entrar, não vou arrombar, que não sei o que, não posso realizar a prestação, não é possível. Eles realizaram a ligação para a autoridade competente e cumpriram a obrigação deles. Que isso restasse em responsabilidade criminal. Certo? Eu acho que era uma filha. Me veio à cabeça agora essa informação. Isso é uma reportagem famosa, depois vocês pesquisam aí, tá? Isso aí tá na internet, certo? Eu acho que era uma mulher, a filha dele, tá? E, salvo engano, ela tinha sido presa em flagrante em relação a isso, certo? E ainda tem mais uma situação. Se do crime de omissão de socorro resultar lesão corporal, sei lá, por conta da condição que o idoso estava lá dentro daquele banheiro, ele escorrega, quebra um braço, né? E ocasiona lesão corporal, a pena do crime de omissão de socorro, que é de detenção, é detenção, né? De 6 meses a 1 ano, mais multa, ela pode ser majorada de metade. Agora, se ocorrer morte, aí a pena vai ser o quê? Triplicada. A gente aplica aí 3 vezes o valor da pena. Diga. Acontece, pô. Acontece. Com certeza absoluta. Acontece coisas terríveis dentro do estabelecimento carcerário feminino, vocês não fazem nem ideia. É bem complicado. O presídio, de maneira geral, é bem complicado. É óbvio que você não vai ver as mesmas coisas que acontecem no presídio masculino no feminino. Mas no feminino também tem aí os salves que eles dão lá, dependendo do que a pessoa tenha feito. Né? Não sei se nesse caso essa mulher apanhou. Não sei. Porque as mulheres elas tendem a ser um pouco mais passionais com as outras mulheres. Tendem a ser um pouco mais passionais, não, utilizei o termo errado. Tendem a ser um pouco mais compreensíveis com os atos de outras mulheres. Ainda que os atos sejam horrendos e criminosos. A gente sempre vai arrumar uma justificativa. Vou só te dar um exemplo, tá? Que vocês não me entendam como crítica, mulheres, pelo amor de Deus, certo? Mas hoje, uma das mulheres mais aclamadas pelo público feminino é a Elise Matsunaga. É só você ver nas publicações de internet. Várias e várias e várias e várias e várias mulheres aclamando a Elise pelo que ela fez. Aí tu pode dizer, Paranhos, mas ela matou a legítima defesa. Mano, não sei. Sei que ela foi condenada a mais de 18 anos de cadeia por ter matado uma pessoa, independentemente da motivação. Porque não foi constatada legítima defesa. Muito pelo contrário, é só assistir a série. Ela executou o cara. Ela não matou ele a legítima defesa. Certo? Paranhos, mas ela ia morrer. Mano, esse ia. Poderia ter acontecido tanta coisa, mano, que a gente não sabe. E não foi só matar por matar. Ela matou e após isso friamente esquartejou. Aí o que a gente vê? As mulheres publicando lá, o meu pano de glitter pra essa mulher. Tipo, porque tá passando pano porque ela fez. Falam ou não falam isso? Falam. Então as mulheres elas tendem a ser um pouco mais compreensíveis com os atos de outras mulheres, certo? Tem uma relação antropológica, muito provavelmente, que explica isso aí. Eu também não consigo te explicar, tá? Mas, né? Certo é que talvez no presídio feminino não tenha tanto essa reatividade em relação às condutas. Agora no masculino é zero apadrinhação, pô. Vou só te dar um exemplo. Aquele cara que deu 60 socos na namorada, mano, ele não só pegou uma pisa, como até estuprada ele foi. Zero apadrinhação, mano. Tem essa história não. Zero apadrinhação. Certo? Vamos lá. Não que ele não mereça, né? A gente sabe que a gente não pode deixar as nossas aspirações pessoais, os nossos sentimentos se misturar com o que pode e o que não pode fazer.
Porque senão a gente começa a perder o senso de moral, a gente começa a perder o senso de ética, o senso de certo, o senso de errado, e isso existe, mano. Ah, Palante, mas eu não concordo com o que é certo, com o que é errado. Então, trabalhe para mudar o que as pessoas acham que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu não concordo com esse crime, então tu tem que votar num deputado que queira tirar esse crime da legislação. Mas enquanto tiver escrito, tem que ser cumprido, sim ou não? Porque senão de que servem as nossas legislações? Não serve de porra nenhuma. Elas foram feitas para organizar a forma como a gente vive, então elas têm que ser utilizadas. Tá? Tem várias situações aí que a gente poderia conversar, mas enfim, já estou entrando em outra seara, né? Vamos lá. Próximo crime, esse é o 97, agora a gente vai para o 98, não é isso? O 98, só me corrija se eu estiver errado, é o abandono de pessoa idosa. Crime bastante interessante, inclusive, tá, senhores? Qual é a conduta? O verbo é o abandonar. Abandonar pessoa idosa em qualquer local, senhores? Não. Em hospitais, ou casas de saúde, ou entidades de longa permanência. O que seria uma entidade de longa permanência? É o famoso tratamento asilar, certo? Que era o que antigamente nós chamávamos de asilo, hoje casas de apoio. Tem várias nomenclaturas, né? Enfim. A nossa legislação chama de entidade de longa permanência, que é, em tese, quando a família, sobretudo, não tem condições de dar aquela atenção ali diuturna ao idoso, aí a gente pega e coloca aquela pessoa idosa numa casa de longa permanência para que ela venha receber não só questão de tratamento, acompanhamento, mas também essa relação social, né? Que eu acredito que é o que o idoso mais sofre quando ele vai chegando aí nessa etapa da vida, é a questão da solidão, né? Todos os filhos estão resolvendo a vida deles, correndo atrás, trabalhando, enfim, e muitas das vezes acabam deixando o idoso ali meio de canto, né? Aí ele acaba sofrendo muito por conta disso, se sente muito sozinho, entra em depressão, muito comum a depressão, inclusive no público aí, já com a idade um pouco mais avançada por conta disso, certo? E aí, senhores, quando a família está numa realidade dessa, né, aí ele pode colocar o idoso no tratamento asilar. Só que é interessante que os senhores saibam que a nossa legislação fala que a prioridade ela tem que ser o atendimento familiar, certo? É somente se o familiar não for possível, aí sim eu posso me utilizar do tratamento asilar, mas a prioridade é que a família cuide da pessoa idosa, certo? Levando em consideração as pessoas idosas de maneira geral, quem é que tem a obrigação, segundo a nossa Constituição? A Constituição fala que os filhos mais velhos têm a obrigação de cuidado em face dos pais idosos ou enfermos. Idosos ou enfermos, certo? E aí, quando você, por exemplo, coloca um idoso numa entidade dessa de longa permanência, você não vai achar que você vai colocar ele lá e, coloquei ele lá em Brasil, e vai esquecer o cara lá, né? Porque se ficar constatado o abandono daquela pessoa numa entidade de longa permanência, ou até mesmo no hospital, pô. O idoso foi internado porque está com uma doença grave, certo? Ele foi internado, a família foi na primeira semana, na segunda, na terceira, quando viu, não foi mais. E abandonou o idoso lá, certo? Isso também é considerado um crime no Brasil, tá? E a pena para o crime do abandono é de reclusão ou detenção, senhores? De 6 meses a 3 anos mais a multa. 6 meses a 3 anos mais a multa. Tranquilos? Artigo 99. Hoje, esse aí, senhores, é o principal crime que nós temos no Estatuto. Por quê? Porque foi o crime que foi atualizado ano passado agora e mexeram nas penas dessa conduta, certo? Eram penas bem mais brandas do que essa. Inclusive, era um comentário que eu fazia na aula na época, senhores, né? A pena desse crime é essa, mas não estranhem, tá? É essa a pena mesmo. Salvo engano, era detenção de 6 meses a 1 ano a pena do crime de maus tratos à pessoa idosa, que é o crime que a gente vai ver agora. Porra, tu já pensou?
as penas do Estatuto da Pessoa Idosa já não são grandes. São penas bem baixas. Olha aí. Detenção de 6 meses a 1 ano, o cara não fica nem preso, pô. Se o cara for primário, bons antecedentes, residência fixa, ele não fica preso no trabalho, ele não fica preso. Então, de maneira geral, as penas do Estatuto são penas bem baixas, certo? Do maus tratos, a pena também era muito baixa. Aí eu fazia esse comentário na sala, certo? Aí em 2025 agora, eles alteraram esse dispositivo e tornaram as penas um pouco piores. Ainda não são penas tão altas assim, mas já ficou bem mais pior. Bem mais pior é foda, né? Perdão, senhor. Ficou bem pior do que... tipo, mais melhor, né? Perdão, senhores. Ficou bem pior do que era antigamente, certo? E aí, senhores, a gente vai colocar essas penas no quadro aí agora, para que vocês, obviamente, acompanhem a atualização e já gravem. Se foi atualizado, provavelmente nas próximas provas pode ser cobrado isso aí, certo? Nossas penas bem mais piores. Deixa eu ver. Tranquilos. E aí o crime de maus tratos, senhores, ele é bem parecido com o crime de maus tratos previsto lá no Código Penal, tá? A diferença, novamente, é que o artigo 136 do CP vai tratar dos maus tratos de maneira geral e o 99 do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai tratar dos maus tratos que vitimam especificamente idosos, certo? Aí aqui ele vai trazer a conduta, senhores, de você expor a perigo. Expor a perigo o quê, senhores? Expor a perigo o quê? A integridade física da pessoa idosa. E perceba que a locução verbal é expor a perigo, tá? Expor a perigo, certo? Não é você efetivamente ocasionar um dano à pessoa idosa, não precisa. Se você ocasionar um dano à pessoa idosa, inclusive você pode responder por um crime mais grave. Maus tratos, a mera exposição a perigo, a integridade física ou psíquica da pessoa idosa, ou até mesmo a sua saúde, isso por si só já vai te atrair uma responsabilização criminal, certo? Só que bem como é o nosso crime de discriminação em face de pessoa idosa, tá? O maus tratos, ele também tem aí, as formas como você pode praticar. E são somente dessas formas que nós vamos anotar aqui no quadro agora, é que nós podemos ter o maus tratos no caso concreto. Aí ele fala que essa exposição a perigo, ela deve ser ou privando o idoso de alimentos, ou o sujeitando a trabalhos forçados ou inadequados, ou o submetendo a tratamento desumano ou degradante. E hoje o nosso crime de maus tratos ele passa a ter isso, eles uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tem multa. Então, diferentemente das demais modalidades, nós não temos pena de multa para o crime de maus tratos. E olha o detalhe, nós temos a modalidade de maus tratos qualificado. Quando dos maus tratos ocorre lesão corporal, grave ou gravíssima, e a morte. Aí, se ocorrer lesão corporal, a pena sai de reclusão de 2 a 5 e vai para 3 a 7.
E se ocasionar a morte, ela vai para a reclusão de 8 a 14. Foi isso? 2 a 5, 3 a 7, 8 a 14. São as penas que nós temos aí para as qualificadoras do maus tratos. Interessante que vocês gravem, né? Que nós temos uma relação entre omissão de socorro e maus tratos. Em ambas as possibilidades, tanto na omissão de socorro como no maus tratos, a lesão corporal e a morte, elas vão agravar a conduta criminosa, certo? A diferença é que na omissão de socorro eu vou majorar a pena e no maus tratos eu vou qualificar o crime, certo? Na omissão de socorro eu aumento a pena nas quantidades que foram estabelecidas. Nos maus tratos eu pego a pena em abstrato do crime e transformo ela numa pena maior. Tranquilo, senhores? Em relação a isso, o que eu peço que os senhores tomem cuidado? Para eles não inverterem isso aqui, olha, na tua prova. De trazerem essa majorante para os maus tratos e jogar essa qualificadora para o crime de omissão de socorro. Certo? Então tomem cuidado para eles não fazerem essa inversão, por exemplo, de dizendo assim, olha, que no maus tratos, se ocorrer lesão corporal, majora a pena de metade. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Maus tratos eu não majoro, lesão corporal eu qualifico. Então seriam essas as pegadinhas que eles poderiam colocar aí na tua prova para tentar te confundir. Certo? Agora você vai pegar o seu material aí, tá? Você vai fazer as 15 questões que eu separei para vocês. Quando vocês terminarem, a gente vai fazer a correção aí na sequência. Beleza? Fico na guarda de vocês. Obrigado.
Uma da civil. O cara vai almoçar, depois do almoço aí já não é mais a mesma coisa, né? O cara já fica meio assim, mãe aqui. Ainda mais que eu vou almoçar aqui na minha mãe agora, mano. Confia quem vai comer. E toda vez que eu vou lá, ou pelo menos na maioria das vezes, eu como muito. Ela sempre comenta, tá passando fome, meu filho? Eu falei, não, tava com saudade dessa comida. Primeira questão. A respeito do estatuto da pessoa idosa, é correto afirmar que... E aí, senhores, o que vocês marcaram aí como gabarito correto? Esse aqui tava fácil. E era uma questão de juiz, olha. E aí? E tava fácil. Qual o gabarito? T de dado? T de dado? T de dado? Tá, e você? Marcou letra D ou letra E? Então tá. Então ninguém marcou a A nem a B, né? Letra C. O crime de omissão de socorro ao idoso previsto, diferentemente da omissão de socorro no Código Penal, somente se configura se da omissão resultar ao menos da lesão corporal grave. Não. A lesão corporal da omissão de socorro, ela majora a pena. Mas ela não precisa acontecer para a omissão de socorro existir. Então não é a letra C. Letra E. Os crimes apenados com pena privativa de liberdade máxima de até 4 anos por expressa previsão legal são de menor potencial ofensivo, aplicando as medidas despenalizadoras da composição civil dos danos, mas não a transação penal. Vedada a aplicação da lei dos juizados. O nosso gabarito é a letra D. Aos crimes previstos no estatuto, tá aqui, estava no quadro, olha. Não se aplicam as escusas absolutórias previstas no Código Penal para os crimes patrimoniais. Certo? 2. E é isso, senhores. Deixar de prestar assistência, ele vai trazer a literalidade aqui do nosso crime de omissão de socorro. E aí o nosso gabarito correto é isso, senhores, é a letra? Crime sujeito a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, sendo a pena aumentada de até metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave ou triplicada se resultar morte. Está no quadro. 3. Gabarito correto. E aí? Ficar entre letra A e letra E, sim ou não? Perfeito. Gabarito que a banca deu aí, senhores. Letra A. A lei protege os direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Sim ou não? Você não é pessoa idosa? Perfeito. Por que ele não considerou a letra I? Porque ele coloca assim, considera-se pessoa idosa qualquer indivíduo a partir de 60 anos de idade. Certo? Aí ele considerou esse qualquer indivíduo por não haver previsão legal como gabarito incorreto. E a letra A, o gabarito correto. Foi uma questão muito mal elaborada, vou concordar contigo. Tá? Ao meu ver, essa questão tinha que ser anulada. Porque eles deram uma viajada nesse gabarito aqui. Mas eles consideraram a letra A. Tá? 4. Gabarito. O Estatuto da Pessoa Idosa garante uma série de direitos, incluindo saúde, educação, lazer, transporte, moradia e proteção contra a violência e contra a negligência. Quinta questão. Na quinta questão, ele pergunta quais itens são crimes e quais não são. Tá? O item 1 é um crime. O item 2, não. O item 3 é um crime. E o item 4 também não. Então, nosso gabarito, quinta questão, letra C. O 4 não é crime porque, para que isso possa ser uma conduta criminosa, a pessoa idosa, ela não deve ter discernimento dos seus atos. Não, não é conhecimento. Ela não pode ter discernimento dos atos. Certo? Aí ela vai e outorga uma procuração a alguém. Aí sim é crime. Beleza? Então esse, de qualquer modo, torna a nossa questão incorreta. E garantir a alguém emprego não é considerado crime por motivo de idade. Certo? Você está garantindo emprego, isso é crime. Era só o que faltava, né? O gabarito letra C aqui da questão. Sexta.
A apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade, configura crime previsto no artigo 102. Correto. O profissional tem o dever legal e ético de comunicar o fato à autoridade competente, que pode ser o MP, o conselho do idoso, a autoridade policial. Está correto também. E o profissional deve primeiramente tentar uma mediação entre a pessoa idosa e o familiar, buscando um acordo financeiro e somente comunicar à autoridade se a mediação falhar. Isso aqui não tem previsão legal. Tá? Então, nosso gabarito 1 e 2 estão corretos, 3 errados. Letra B de bola. Sétima, Manuel registrou a ocorrência contra seu irmão Joaquim, que reside com a sua mãe de ambos. Na dinâmica descrita em sede policial, Manuel afirmou que tomou conhecimento de que Joaquim passou a exercer a administração das finanças de Maria. Aduziu que uma semana antes da celebração do aniversário de 60 anos da mãe, Joaquim compareceu ao cartório juntamente com Maria, ocasião em que ela otorgou-lhe procuração com plenos poderes. De posse da procuração, ele foi lá e transferiu R$20 mil da conta da mãe para a conta dele. E aí, ele pergunta: qual o crime praticado por Joaquim? É furto. E como ele não subtraiu nada, não pode ser furto. Até porque ela deu a procuração, sim ou não? Então não houve subtração. Qual é o próximo? 168. O que é 168, senhores? Apropriação indébita. Também não é crime de apropriação indébita. Até porque ela otorgou a procuração, sim ou não? Então ele podia administrar os bens dela, visto que ele tinha uma procuração. Tá? Por que não pode ser nem a letra C nem a letra D? Por que ele não responde por nenhum crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa? E o gabarito correto dessa questão é letra E. Não praticou crime nenhum. Primeiro, porque além de ter a procuração, sem o induzimento, e a questão não fala que ela não tinha aí a condição de saber o que ela estava fazendo, ela não é pessoa idosa no momento do fato. Ele fala que foi uma semana antes, foi isso? Uma semana antes do aniversário dela de 60 anos. Então ela não pode ser abarcada pelo Estatuto. Não estava na idade, certo? Então ele não praticou crime nenhum. A conduta é imoral, com certeza absoluta, muito imoral, pô. Tá? Inclusive, ele pode ser responsabilizado civilmente por essa conduta. Se o outro filho, por exemplo, entrar com uma ação contra ele, uma ação civil, ele pode ser obrigado a indenizar, a pagar, enfim, tá? Mas isso é civil, não tem nada a ver com criminal. Não tem nada a ver com criminal. Beleza? Oitava, gabarito. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Beleza? Nona. Assinale a alternativa correta. O que vocês marcaram na nona aí, senhores? Essa aqui eu vou te dar o gabarito, porque ela te pergunta coisa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em tese a gente não estuda aqui, tá? Nosso gabarito correto é a letra B. Marcou a E? Não há qualquer distinção de prioridade na tramitação processual de pessoas igualmente idosas, relativas ao critério etário. Tem. O pessoal com prioridade especial. Aqui, ó. Eles têm prioridade na tramitação de processos. Mais alguma? Décima. Gabarito. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações é um direito estabelecido na nossa norma. 11ª, leram a história? E aí, Ed praticou violência física, sofreu violência física e também a patrimonial, sim ou não? Quando ele quebra lá os bens dela, né? Além da física, que foi quando ela quebrou o braço, ele também ocasionou a violência patrimonial. Então o item 1 está correto. A situação de Ed não tipifica a violência doméstica familiar. Está fora, tá? Está incluído sim. A situação de Ed se enquadra nas legislações pelas seguintes razões. Ela é mulher, a violência se deu por alguém que está na sua relação no ambiente doméstico familiar
e ela possui mais de 60 anos de idade, ainda tendo a aplicação aí do Estatuto da Pessoa Idosa. Nosso gabarito aí, senhores, 21, letra C. Ou, perdão, 11ª, né? Letra C. 12. O ato de coagir uma pessoa idosa a fazer uma doação configura um crime específico tipificado no Estatuto. Está previsto também. 13. Gabarito. Letra E. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas. Inclusive nos casos de emergência, não. Aí quem está numa situação de emergência vai passar na frente do idoso. Certo? O cara que está com uma bala alojada na cabeça, acabou de levar um tiro. Ele não vai esperar o idoso ir lá reclamar que está com dor de barriga. Não, não tem como esperar, mano. Não, atendimento de emergência é prioritário. Entendi. E o pior é que lá chega muito, né? Lá no PSM da 14, chega muito. Pois é, lá no Metropolitano e no PSM da 14 chega muito baleado. É foda. Apesar de que o baleado ele não dá tanto trabalho. Normalmente, quando ele chega baleado, normalmente, não sei, mas normalmente o cara já tá evoluindo a óbito, certo? Agora, por exemplo, quando chega um acidentado, aí é foda. Acidentado dá trabalho. Pô, o cara com o fêmur quebrado, caiu de moto. É, e é um número muito considerável, principalmente no metropolitano. Eles têm eles são referência na questão de trauma, né? Sim, sim. Mas ela conseguiu resolver. Meio normal. E não resolveram, né? Ah, é. Então você ligou pra ela porque ele sentiu, né? Deve ter pego uma chamada, né? Nosso gabarito na 13, letra C, senhores. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego são vedadas discriminações ou fixações de limite de idade, inclusive para concursos públicos, salvo quando a natureza do cargo exigir. Por exemplo, os concursos militares, que tem limite de idade máximo, certo? Agora, por exemplo, de vocês, em tese, não deveria ter. A Polícia Civil não deveria ter, professor não deveria, qualquer outro concurso não deveria ter. Somente os concursos militares teria aí essa atribuição, apesar de que a jurisprudência entende que os concursos policiais eles podem sofrer uma limitação, mas ainda assim não pode ser uma limitação como é dos concursos militares, certo? 11ª, discriminação de pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso aos meios de transporte é crime com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, não é isso? 14, letra B, e a pena o gabarito da 15, perdão, letra B também. Não é considerado crime a negativa de crédito motivado por superendividamento da pessoa idosa. Falamos sobre isso bem aqui, olha. Não era crime. Tranquilos? E aí, senhores? Do que nós conversamos aí, dúvidas? Bem produtiva a nossa aula hoje, a gente viu muita coisa, né? Muita informação, fizemos bastante questões. Revisa esse conteúdo aí, senhores, e qualquer dúvida já sabem, tragam na próxima aula aí que vai ser no decorrer da nossa semana. Beleza? Vai. Vamos ter aula ainda. No sábado que vem tem aula, né? Vai ser a minha última entrada no sábado com vocês. E durante a semana, a gente vai ter o que aí? Deixa eu ver. Durante a semana nós vamos ter, se não houver nenhuma intercorrência. Quinta-feira, a noite toda. Ser quinta-feira, a noite toda. E só. Hã? E no sábado, né? Bom, não sei se eles trouxeram a aula do sábado para dentro da semana. Pode ser que tenha acontecido isso. Se tiver acontecido, a nossa